Olá meus amigos, bem-vindo a mais uma videoaula de Windows Server 2012 R2. Hoje nós vamos tratar a aula 4, né? E aí vamos falar de quê? De controlador do domínio com Active Directory. Do básico, tá? Nada muito complexo, eu vou mostrar a vocês como configurar um controlador do domínio e vamos fazer um teste aí, ingressando uma máquina do domínio, né? Uma estação com Windows 7, ok? Em outras videoaulas mais na frente a gente vê um pouco mais, assim, vê uns assuntos um pouco mais complexos sobre o Active Directory, como por exemplo, vendo políticas de GPO, políticas de segurança para controlador do domínio e para o domínio. Mas o foco dessa aula 4 é uma aula um pouco mais curta, vai ser justamente sobre a instalação do domínio, funcionamento básico, né? Criando um usuário e fazendo o teste lá, de colocando uma estação de trabalho no domínio, tá? Que nós vamos criar já já. Sim, nas próximas aulas a gente também vai falar de controladores de domínio adicionais, né? Onde você pode ter outros controladores de domínio para fazer parte de um domínio aí já existente, né? Para você criar aí sua redundância no seu Active Directory, tá? Eu costumo dizer para os clientes e costumo dizer também, principalmente para os meus alunos, que sempre procurem ter pelo menos 2 controladores de domínio, tá, na rede, para evitar aí problemas com perda do domínio, porque só tinha um controlador, esse controlador apresentou problema, queimou, deu problema nos discos, não tem backup desse estado de sistema, não tem backup do estado do sistema, né, o famoso backup system state, e aí o camarada perdeu todo o domínio, e aí tem que instalar um domínio do zero, colocar todas as estações novamente no domínio, criar os novos usuários, refazer os compartilhamentos de arquivos, recriar GPOs, ou seja, é uma série de transtornos, né? Então é bom você ter pelo menos 2 controladores de domínio na sua rede. Podem ser 2 controladores físicos, como pode ser 2 virtuais, desde que fiquem em hosts hypervisors diferentes, ou um físico e um virtual, que é o cenário, por exemplo, que eu uso bastante aí nos meus clientes, né? Um controlador de domínio físico e outro controlador de domínio virtual, ok? Bem, me apresentando aqui mais uma vez, né? Para aqueles que estão vendo o vídeo agora, aqueles que não me conhecem, meu nome é Ivanildo Galvão e trabalho com infraestrutura de TI e segurança da informação, tá? Com suporte aí tanto a servidores, histórias de virtualização, parte de conectividade também, né? E segurança. Faço o desenho, né, dessas soluções e faço a implantação também e o suporte nos clientes, ok? Tem algumas certificações técnicas, como vocês podem ver aqui em azul e negrito, tá? E esse é meu e-mail de contato, que vocês podem estar mantendo contato aí comigo para de repente falar de algum projeto, tirar dúvida. Esse é o meu e-mail da empresa, ok? Isso é meu e-mail da empresa, da minha empresa, e vocês podem estar entrando em contato por aqui para de repente falar sobre demandas de projetos, sobre consultoria. Beleza? Bem, vamos lá. Vamos aqui ao que interessa. Cadê? Aqui. Bom, aqui é meu servidor com Windows Server 2012. Eu só tenho aqui uma zona DNS, né, que eu criei há pouco tempo. E essa zona DNS justamente foi mostrada aí na aula de DNS Server, que foi a aula 3, ok? Deixa ela carregar aqui que está um pouquinho lenta. Beleza. Tem uma zona aqui com todos.net e uma zona reversa, tá? Bom, para mim instalar esse servidor como controlador do domínio, o primeiro passo é garantir que, como ele é o meu primeiro controlador do domínio da rede, né? É o primeiro aí que eu vou estar criando para minha empresa, para o meu cliente, enfim. Eu vou só dar uma sacada aqui no adaptador de rede. Vamos dar uma conferida aqui no seguinte, ó. As propriedades, a gente vê que o IP está definido, porque você não pode ter IP dinâmico, né? Assim, não pode configurar um controlador do domínio com IP dinâmico, nem mesmo DNS, tá? Máscara subrede, o gateway e o DNS server, que é ele mesmo, né? Então isso aqui também é importante, porque ele vai pesquisar os objetos na zona, né? Inclusive na zona DNS, inclusive os objetos que vierem a ser adicionados no Active Directory, como por exemplo as novas estações que forem publicadas, que forem ingressar no Active Directory, né? Ingressar no domínio, elas também vão ter seus registros, seus nomes registrados no DNS, ok? Então o servidor precisa
apontar para ele mesmo como um servidor DNS, para que ele consiga fazer essas pesquisas dos nomes, né, desses objetos, desses computadores, por exemplo, na zona. Também tem que ser dito que isso aqui também tem que ser configurado nas estações, tá? Nas estações e nos outros servidores da rede. Todos têm que estar com o IP apontando para o controlador do domínio, tá? Que tem a zona do DNS lá configurada, que é esse servidor aqui, ok? Então, lembrando que se você não tiver, você vai colocar uma estação de trabalho, por exemplo, no domínio. Se essa estação ela não estiver com o DNS configurado corretamente, apontando para o controlador do domínio, então ela não vai conseguir entrar no domínio, porque vai dizer que não conseguiu encontrar aquele domínio, que não conseguiu fazer pesquisa, né, encontrar o domínio, não conseguiu, por exemplo, se comunicar com o controlador do domínio e tal. Enfim, é bom que vocês lembrem sempre disso, porque isso é um erro que ainda é cometido aí por algumas pessoas, tá? Às vezes eu recebo alguns questionamentos perguntando justamente por que eu não estou conseguindo colocar a minha máquina no domínio, e aí a gente vai ver, é só a mesma configuração do DNS. Ok, então aqui está beleza, está configurado. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui no Server Manager, esse íconezinho aqui, ó, Server Manager, e vocês sabem que você não adiciona mais, aliás, você não elege mais um controlador do domínio através do comando dcpromo, né? E sim através do Server Manager, vindo aqui em gerenciador, em Manage. E aí você pede para adicionar Roles and Filters, avança, deixa marcada a primeira opção, deixa também marcada a opção do servidor que vai receber a função de controlador do domínio, que é esse mesmo aqui que a gente está instalando, né? Esse mesmo servidor. E aí eu marco essa opção aqui, ó, Active Directory Domain Service. Serviços de domínio Active Directory, e ele vai adicionar algumas roles, né? Ele vai colocar algumas roles adicionais, como Active Directory LDS Tools, Active Directory módulo para PowerShell, ok? Isso ele já seleciona automaticamente. Depois que você marca esse carinha aqui, Active Directory Domain Service, ele seleciona automaticamente as outras features que ele precisa usar junto com essa daqui, tá? As outras roles. Então vou avançar. As features aqui normalmente as features que ele vai usar será o Group Policy Manager, tá? Que seria a feature de gerenciamento das políticas de GPO, ok? Mas aqui você não tem nada a marcar, que ele vai fazer a instalação corretamente, ele vai fazer a instalação automaticamente, ok? Então avanço aqui, avanço mais uma vez e eu instalo. Vamos aí aguardar a instalação. Ok, depois de instalado, vou fechar aqui a janela. E aí ele me dá um alerta aqui, ó, uma notificação, tá? Aí o que ele diz, ó, promover esse servidor a controlador do domínio, ok? Ele já fez a instalação do Active Directory Domain Service e agora ele pede para mim promover a controlador do domínio. Então eu clico aqui. Ó, adicionar a um domínio já existente, controlador do domínio a um domínio já existente, ou criar uma nova floresta. Como é meu primeiro controlador do domínio, né? Sim, eu tenho também aqui a opção do meio, que é adicionar um novo domínio a uma floresta já existente. Então eu vou marcar a terceira opção, porque eu não tenho nada. Então eu vou criar uma nova floresta. O domínio vai ser, pois bem, o domínio pode ser scontours.net, eu posso usar essa zona aqui, tá? Mas se o domínio for outro, vai ser microsoft.net, por exemplo. Então eu não preciso nem criar a zona, ele faz aqui automaticamente para mim, tá? Se eu colocar microsoft.net, ele já vai criar uma zona aqui automaticamente integrada ao Active Directory, ok? Então eu posso usar essa daqui se quiser, ele vai validar normal e vai integrar essa zona aqui ao Active Directory, ok? Bom, mas aí vamos criar uma nova, só para a gente ver como é que é
a coisa acontece, né? Então eu vou botar aqui uma nova chamada Microsoft.net, ok? Vamos avançar. Ele vai, na verdade aqui eu estou criando o domínio, né? O root domain name. E lógico que você sabe que quando a gente cria o domínio, ele cria também a zona, uma zona DNS com o mesmo nome lá no DNS Server. Aí aqui o nível funcional do domínio, se vai ser o Windows Server 2012, R2, ou se vai ser um nível funcional menor. Você pode diminuir esse nível funcional, tá? Se você tem, por exemplo, computadores mais antigos, né? Servidores mais antigos, por exemplo, com o Windows Server 2003, o Windows Server 2008 da primeira versão, e tem aí algumas questões de compatibilidade, tanto de funções, de GPO, de reconhecimento, de compartilhamento de arquivos. Então você pode ter alguns problemas de compatibilidade se você tiver máquinas muito antigas, né, no teu domínio, tá? Não só servidores como as estações. Então você pode, por exemplo, diminuir aqui para no mínimo o Windows Server 2008, tá? Que aí servidores que trabalham com servidores que têm o Windows 2003, por exemplo, instalado, vão poder operar aqui normalmente sem qualquer problema, ok? Então, assim, vai depender justamente do teu ambiente, dos servidores que você tem no seu ambiente. Se você tem muitos servidores com Windows 2008, então você pode deixar aqui como o Windows 2008 ou Windows 2008 R2 para garantir uma compatibilidade máxima, tá? Tanto da floresta como do domínio. Temos as duas funções aqui, ó, garantir uma compatibilidade máxima entre os controladores, tá? No meu caso aqui eu vou fazer de conta que eu estou com tudo atualizado, usando o Windows Server 2012 R2. Então eu vou deixar tanto a funcionalidade da floresta, como do domínio, como o Windows Server 2012 R2. E como ele vai ser o meu primeiro servidor de domínio, né? Repare que ele já deixa o catálogo global marcado e não deixa desmarcar. Por quê? Porque ele percebe que é uma zona, percebe não, você configurou, você disse que iria criar uma floresta nova. Então, por ser uma floresta nova, esse servidor, por ser o primeiro do domínio, vai ser automaticamente o catálogo global, assim como também o primeiro servidor DNS integrado ao Active Directory, ok? E os próximos que você for adicionar ao mesmo domínio, aí ele vai dar a opção de você desmarcar essas aqui, caso seja necessário, né? Se você quiser desmarcar o segundo controlador do domínio, você pode desmarcar, por exemplo, a função do catálogo global. Até porque também a Microsoft recomenda que você só tenha um catálogo global por site, ok? É normal, é recomendado pela Microsoft que você tenha mais de um catálogo global, mas assim, espalhados em sites diferentes. Você tem um aqui, aí tem outro numa filial, outro na outra filial, outros controladores de domínio que também são catálogo global, que é para facilitar a localização dos objetos e também o logon dos usuários, ok? Bem, aqui eu vou configurar uma senha de recuperação, né, de Active Directory Restore Mode, se eu precisar iniciar o servidor em modo de restauração da Active Directory para de repente recuperar o domínio através de um backup. Então eu vou botar aqui a senha. Vou avançar. E aí ele dá só uma informação aqui dizendo que a princípio não vai poder criar a delegação do DNS Server porque o servidor não tem permissão de autoridade, né, em relação a essa zona, mas não é nada crítico. Você pode avançar aqui automaticamente, que depois ele corrige isso no momento da instalação. Ele faz essa correção de delegação da zona, tá? Aqui agora ele vai checar o nome NetBIOS, verificar as alterações que são necessárias para o domínio, né? Aqui o nome NetBIOS do domínio vai ser Microsoft, poderia colocar outro nome, tá? Mas eu vou deixar como padrão. O domínio é totalmente qualificado como DNS, é Microsoft.net, mas aí o nome NetBIOS vai ficar só como Microsoft. Aqui são as pastas padrão do controlador do domínio, né? No caso aqui a pasta do banco de dados, a pasta dos arquivos de log e a pasta sysvol, né? Que é onde são guardados os scripts
tá? As informações os scripts de logon, por exemplo, são guardadas nessa pasta aqui. Eu posso, por exemplo, colocar em outra partição, caso eu tenha, né? Basta clicar aqui nesses botões aqui que eu posso trocar o local de armazenamento dessas informações, ok? Se for realmente necessário, porque às vezes a gente faz isso porque se der um problema na unidade C, tiver for corrompido, alguma coisa desse tipo, então você tem como restaurar esses arquivos que está em outra unidade, seja na unidade D, na unidade E, por exemplo. Avancei. Vou avançar novamente aqui. Aqui é só um resumo, né, de como a sua instalação do Active Directory vai ser feita. Vou avançar. E pronto. Quando ele terminar de avaliar aqui, é só pedir para instalar. E aí ele vai reiniciar e já vai estar pronto. Pronto, ele vê aqui que todos os pré-requisitos foram checados com sucesso, né? E agora é só clicar em instalar para iniciar. Pronto, depois de instalado, ele restarta automaticamente, ok? E aí ele já vai inicializar já como um controlador do domínio. Pronto, depois de iniciado, vamos fazer aqui o login pela primeira vez. Já tem o domínio aqui, né? Pronto, o domínio já está configurado. Microsoft, Administrator, e a senha é a mesma, tá? Pronto, logando aí no seu Windows Server que já está configurado como controlador do domínio. E aí a gente vê aqui que tem as ferramentas, né? As ferramentas administrativas, Active Directory Domain Trusts, por exemplo, Active Directory usuários e computadores, né? O ADSI Edit, o Administration Center, tá? E o site de serviços. Se a gente vem aqui em Active Directory usuários e computadores, a gente vai ver que o domínio já devidamente configurado. E é apenas um controlador do domínio, ok? Que também é catálogo global. Se vier a acontecer no momento da instalação do Active Directory, quando você fizer a instalação do domínio, tudo direitinho, e reiniciar o servidor, e não aparecer alguma desses consoles do Active Directory, tá? Pode acontecer acidentalmente, de repente, no momento que você está adicionando o serviço Domain Service, que a gente fez aqui anteriormente, né? Para subir o AD, Add Roles and Filters, avançar novamente. E aqui o servidor, quando você marca essa opção aqui, Active Directory Domain Service, ele seleciona alguns filtros, né? Você vê que automaticamente ele seleciona alguns consoles lá. Então, mas pode acontecer de você acidentalmente ou o próprio Windows Server passar em branco na instalação desses consoles aqui, tá? Por exemplo, esses consoles do Active Directory, como o Administrative Center e o próprio usuários e computadores do Active Directory, tá? O ADC Edit, entre outros. Então, basta que você venha aqui em Remote Server Administration Tools, né? Vem aqui em Manage, Add Roles and Filters, e quando chegar aqui na parte de Filters, você vem aqui em Remote Service Administration Tools, abre essa outra guia, e aí você vai ver o ADDS e o ADLDS Tools. Então, garanta que essa opção aqui esteja marcada, ó, Active Directory ADDS Tools, que aí ele tem que estar marcado o Active Directory Administrative Center como o ADDS Snappings e o Command Line, ok?
Só marcar aqui que aí esses camaradas aqui eles aparecem, tá? Caso eles não apareçam na primeira vez que você instalou, né, configurou o Active Directory. Pronto, então se a gente for lá no DNS, a gente vai ver que ele criou uma nova zona, né? Vamos ver aqui que ele criou uma nova zona aqui em DNS, que é a zona Microsoft.net, que está integrada ao Active Directory, né? Olha aqui, está integrada, está aqui o servidor. E aí, aquela opção de atualização dinâmica vai estar disponível, né? Atualização somente segura, atualização segura e não segura e sem atualização. Que o normal é você manter a atualização segura para que somente máquinas autorizadas, ou seja, máquinas que fazem parte do domínio, possam se registrar nessa zona integrada do Active Directory, para que você não faça aí uma poluição colocando máquinas, né, e outros dispositivos que nada tem a ver com o domínio se registrando aí no teu DNS, ok? Bom, mesma coisa para a zona reversa, ela vai estar também integrada ao Active Directory. Tá? Se não tiver, é só você alterar, vir aqui ó, em Change e marcar que essa zona vai ser armazenada no Active Directory e ela passa a ser integrada, tá? Ó, aplicou e aí você pode colocar ela também como atualização somente segura, ok? Bom, aí agora é colocar uma máquina de domínio, né, para ver se realmente está funcionando, ver se realmente está funcionando. Eu tenho uma máquina aqui com Windows 7 e aí vamos tentar colocar essa máquina no domínio, tá? Ela está na mesma rede do servidor. Se você vier aqui, se nós viermos aqui no fazer um teste de ping, 127.100, ela está pingando o servidor normalmente, ok? Então vamos tentar adicioná-la ao domínio para a gente fazer aqui o nosso teste. Aqui no nome do computador vemos que o nome da máquina é Desktop Demo PC. Eu vou alterar aqui e vou colocar o domínio que é o Microsoft.net para que essa máquina passe a fazer parte do domínio, tá? E posso alterar o nome da máquina, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, Desktop 1. Vamos aguardar. Aí vem o velho erro que eu comentei antes, né? Ele disse que não foi possível contatar o controlador do domínio. Algumas pessoas passam por esse problema, né? Porque não encontrou o domínio, por exemplo, Microsoft.net. Por quê? Não pode esquecer de vir aqui, ó, as propriedades de TCP/IP da máquina, né, da estação, e informar para ela o IP do servidor DNS, que seria, no caso, é o IP do controlador do domínio, né? 92.168.127.100. E ao clicar aqui em OK, já apareceu aí a tela para, né, pedindo usuário e senha que tem poderes administrativos para colocar a máquina no domínio. Então eu vou colocar aqui Administrator e a senha do domínio. Repare que aqui embaixo ele está colocando domínio Microsoft.net. Ok, bem-vindo ao domínio Microsoft.net. E agora é só reiniciar. Enquanto ele reinicia, eu vou criar um usuário aqui, um usuário comum no domínio, para se logar naquela estação. Na verdade vai ser nesse console aqui. Vou clicar aqui mesmo em Users e criar um novo usuário.
Voltando aqui à estação, vou fazer o logon com esse usuário que eu acabei de criar. Esse usuário aqui, Ivanildo. E vou se logar na estação com esse usuário, já no domínio. Pronto, estação iniciada. Só fazer o logon com aquele usuário que eu criei, né? Vou trocar aqui de usuário, vamos colocar, já está no domínio Microsoft. Se logando. Preparando a área de trabalho, ok? Bem, é isso. Aula 4 do Active Directory entregue. Aqui a nossa estação está se logando normalmente, aí sinal de que está funcionando, que ela está se comunicando com o controlador do domínio, né? O primeiro logon, ok? E o servidor está aqui. Se eu venho aqui em Computers, eu vou também encontrar a máquina lá, o Desktop 1, que nós acabamos de ingressar no domínio, ok? Funcionando perfeitamente nosso novo domínio aí com Active Directory, tá? Nossa aula 4 aí, justamente sobre domínio, né? Domínio no Windows Server 2012 R2 com Active Directory, ok? Só lembrando a todos que curtam aí o blog ivanildogalvão.com.br. Eu estou sempre postando os vídeos aqui, né? Eu subo no YouTube, mas eu sempre eu coloco no YouTube, mas sempre posto aqui as informações das videoaulas, tá? E aqui o blog também, o blog Ivanildo Galvão no YouTube, onde também faço a publicação dos vídeos, ok? Como por exemplo, vocês podem ver aqui a aula 3 de DNS, que foi publicada hoje. E o site da empresa é solutionti.com.br, onde vocês podem estar vendo aí soluções de TI com as quais eu trabalho e de repente estar contratando aí uma consultoria ou algum projeto de TI, seja voltado para segurança, para virtualização ou para infraestrutura, ok? Obrigado a todos por mais uma vez aí assistir aos vídeos e até o próximo, né, no caso o vídeo 5, que será a continuação, na verdade é a videoaula 5, né, que será a continuação dessas aulas de Windows Server 2012 R2.